Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Sidney, eu sou psicólogo e quero hoje bater um papo com vocês sobre a ansiedade nossa de cada dia. Por que eu falo isso? A gente tem falado muito, né, dentro do canal sobre aquela ansiedade que já tira a qualidade de vida, aquela ansiedade que já está num nível, né, bastante alto e que faz com que as pessoas tenham o seu dia a dia, suas rotinas atrapalhadas. Né? Atrapalha sono, atrapalha alimentação, atrapalha a qualidade de vida, relacionamento, enfim. Essa a gente já falou bastante. Não que não tenha ainda muito para falar, tá? Mas a gente já falou bastante sobre ela. Hoje eu quero abordar com vocês aquela ansiedade do dia a dia, de coisas simples que a gente passa, eu, você, enfim, todo mundo passa por situações às vezes bem corriqueiras, mas que também são geradoras de ansiedade. Elas também causam nas pessoas essa sensação, né? Vamos falar de sensações, né? Causa essa sensação, mas que, digamos assim, não é nada que atrapalhe realmente a pessoa. Lógico, estou fazendo o vídeo justamente para realmente isso não virar algo que atrapalhe. A gente tem que, às vezes, se atentar para coisas corriqueiras para que elas não virem, né, com o passar do tempo, gatilhos, aí sim, para a ansiedade. Né? Então, essa ansiedade corriqueira, essa do dia a dia, para um ansioso, às vezes, por exemplo, marcar um encontro, vai sair com os amigos. Isso já é fator, às vezes, de ansiedade. Poxa, conversou hoje, segunda-feira, conversou com o pessoal, até sexta para esse encontro, é muita coisa, hein? É muito tempo. Aí a pessoa acaba ficando, então, ansiosa com essa situação. O que também não é problema nenhum, tá? Essa ansiedade, esse momento, não seria algo problemático. Até a gente fica naquela, é uma ansiedade que gera até às vezes uma euforia, né? Poxa, vai acontecer algo, tem alguma coisa legal para mim, eu já estou me programando, mas gera uma ansiedade. O ansioso entrou na sorveteria e lá tem, sei lá, 50 sabores diferentes de sorvete para ele escolher, vai gerar ansiedade também. Qual é que eu vou escolher? Por quê, né? Porque tem tantas opções. Então gera uma ansiedade também. Então são situações muito pequenas do cotidiano, mas que elas são fatores que também geram ansiedade. A gente nem se dá conta, porque às vezes a gente acaba só enfatizando muito a ansiedade negativa, aquela que atrapalha, aquela que, né, que desgasta a gente. Mas a gente tem essa ansiedade também que não tem nada de errado em sentir. Faz parte, todos nós vamos sentir, né, esse tipo de ansiedade. Vamos colocar, escolher uma roupa, comprar uma roupa às vezes, né? Então a pessoa se vê frente a situações corriqueiras que geram ansiedade. Lógico, algumas delas, elas já têm potencial de ser gatilho da crise de ansiedade mesmo. Vou citar um exemplo de uma situação que semana passada aconteceu no WhatsApp, aonde o WhatsApp ficou durante algumas horas, ou não lembro bem ao certo, mas talvez tenha ficado até um dia inteiro, sem aparecer a notificação, né, se a pessoa havia lido ou não a mensagem, e nem aquela notificação que aparece lá escrevendo. Isso gerou vários comentários nas redes sociais e me fez pensar na hora, poxa, isso foi um fator que gerou ansiedade nas pessoas. Não uma ansiedade ruim, né, mas gerou ansiedade, porque hoje é bem comum, né, você manda uma mensagem no WhatsApp e fica esperando, e aí aparece lá a pessoa, né, digitando, e aí você já fica aguardando a resposta. Veja bem, mais uma situação que não tem nada de anormal, não tá te atrapalhando, né? Mas gera um grau de ansiedade. A, a criança, o adolescente que vai ter uma prova, ou mesmo o adulto quando vai ter uma situação lá
está prestando vestibular ou vai fazer um concurso, não importa, gera ansiedade. Né? Uma visita ao médico, você está indo, né, fazer uma consulta de rotina, e aí o médico vai e te pede uma série de exames. Pode gerar uma ansiedade, porque fica naquela, o que será que vai, o que os resultados vão trazer desse exame? Mesmo sendo, às vezes, questões de rotina, a gente fica com um grau de preocupação que pode gerar uma ansiedade, que não tem problema nenhum. É uma ansiedade que vai fazer parte das nossas rotinas, né, para cada uma dessas situações que eu dei o exemplo. Então a gente não pode colocar também a ansiedade como só coisas ruins, só trazendo algum tipo de prejuízo. A ansiedade, ela faz parte do nosso cotidiano, e fazendo parte do nosso cotidiano, a gente tem situações que, como essas que eu dei o exemplo, às vezes passa batido. A gente talvez nem tenha percebido, né, na íntegra que aquilo gerou ansiedade. Mas foi uma situação ansiosa, mas que, como foi resolvido de uma forma bastante prática, ok, solucionou, fim da ansiedade. Então a gente tem que perceber, prestar atenção, porque a ansiedade ela não é só vilã. Já deve ter acontecido com a grande maioria de se preparar, por exemplo, para uma entrevista de emprego, e você acordar antecipado, enfim, você ficar ansioso até essa entrevista acontecer. A pessoa ela tende a ter esse momento ansioso, porque aquela entrevista gera uma expectativa de qual vai ser o resultado, o que é que vai acontecer ali. Será que eu vou conseguir dar conta de responder tudo? A ansiedade nesse aspecto ela vem com um objetivo bem simples: preparar você melhor para aquela entrevista. Então, a ansiedade nem é sempre a vilã. Tá? A gente não pode colocar ela sempre nesse patamar. Ela acaba se tornando a vilã quando ela rouba. Eu uso esse termo, né, roubar, porque parece que é isso que acontece. Ela rouba a tua qualidade de vida. Ela toma conta de aspectos que, na verdade, não deveria tomar. Então, a gente tem que ter atenção, que a ansiedade ela acontece, a gente convive com ela no dia a dia, mas quando ela toma uma proporção exagerada, ela pode levar a pessoa, então, a ter aquilo que a gente chama das crises de ansiedade. Enfim, a gente pode ter aí, às vezes, os gatilhos que vão gerar crises de ansiedade muito mais intensas, muito mais desagradáveis, e essas sim que tiram, né, a qualidade de vida, roubam muito daquilo que a pessoa tem em termos de qualidade de vida. Então é importante prestar atenção nisso. Nesses exemplos que eu citei, lá aquele do WhatsApp, por exemplo, é importante vocês prestarem atenção, porque as redes sociais de forma geral, né, os comunicadores, enfim, mas as redes sociais de forma geral, elas são, para muitas pessoas, gatilhos de ansiedade. A pessoa posta uma foto, ela fica aguardando quem é que vai curtir, quem é que vai comentar, e enquanto isso não se reverte, ou seja, enquanto ela não vê resultado para aquela ação que ela estava fazendo, ela acaba tendo um alto grau de ansiedade. Então, isso é algo muito ruim. Isso é algo que a gente tem que evitar. Então, quando o WhatsApp aconteceu aquela situação lá de não aparecer mais, né, o recurso lá de estou digitando, para muita gente isso foi horrível. Gerou uma ansiedade muito grande. Porque a pessoa queria saber, ela né, tem aquela vontade de estar ali o tempo todo conectada. Aí é sinal né, um sinal de alerta, você tem que ter atenção. Quando a ansiedade, de uma coisa simples como essa, ela toma muito do seu tempo, ela te consome de certa forma, né? Ela exige que você tenha uma atenção focada naquela situação, aí é um sinal de alerta. Então, essa situação pode estar sendo, nesse momento, gatilho para uma crise de ansiedade. E as redes sociais, de forma geral,
hoje já são consideradas, né, em termos de saúde mental, geradoras de estresse, geradoras de ansiedade, geradoras de frustração, enfim, tudo isso. Fora do país, a gente já tem, por exemplo, enquadrado o vício em celular, mobile phobia, né? A fobia de ficar sem o aparelho de celular. Como o smartphone hoje é um aparelho que não é só um telefone, né? Ele te dá essa possibilidade de contato através das redes sociais e tudo isso, ele acaba se tornando uma ferramenta. Mas é só isso, gente, uma ferramenta, então tem que tomar cuidado. Se você fica ali e ao tempo inteiro checando o celular, por exemplo, tem que dar uma atenção. Então, assim, o nosso cotidiano, ele é cheio de situações que geram ansiedade. Elas não são em si ruins, mas quando elas começam a tomar uma proporção muito grande, é hora da gente parar e refletir. Por que isso está me causando esse desconforto? Isso pode ser, como eu falei, com telefone celular, com o fato de eu ter que sair, então estou me preparando antes para isso, as minhas escolhas que geram também ansiedade. Então, tudo isso são fatores que são corriqueiras. A gente passa e a gente nem percebe, né? Mas que se toma uma proporção maior, a gente precisa ter cuidado para ela não virar o gatilho de uma crise que aí sim vai ser ruim, porque vai desgastar, vai ter sintoma físico, a pessoa vai se estressar também mais, né, ficar mais irritável frente a essas situações. Então, acaba desencadeando tudo aquilo que a gente quer evitar. Mas lembrando de novo, a ansiedade por si só, a gente vai vivenciar ela em várias coisas no nosso cotidiano, né? Desde qual roupa que eu vou escolher para ir para o meu trabalho hoje, a ter que esperar a resposta que meu chefe ficou de me dar hoje e acabou não dando, e tudo bem, a resposta virá amanhã. Isso não significa que você é menos importante porque, né, o teu chefe não te deu a resposta hoje. Pode ter acontecido alguma coisa lá no escritório, enfim, que atrapalhou o feedback dele, não conseguiu te dar esse retorno no dia de hoje. Então, muito dessa ansiedade cotidiana é a maneira como a gente lida com ela. Então, isso que eu falei várias vezes agora durante o vídeo, tudo bem, é um posicionamento seu frente àquela situação. Então é importante você se colocar frente à situação dizendo, tudo bem, ele não me deu o retorno hoje, amanhã ele vai me dar o retorno. Então não é aquela coisa para você deixar os pensamentos tomarem conta, porque na crise ansiosa, para quem tem mais ansiedade, é isso que ocorre. O evento é simples, mas ele acaba tomando uma proporção muito maior do que ele realmente é. Então, mandei uma mensagem para alguém no WhatsApp e a pessoa não respondeu, não é porque ela não está dando importância para você, é porque talvez naquele momento ela esteja fazendo uma outra atividade, esteja no trânsito, sei lá, né? Ela está em um outro momento que ela não pode te responder. O pensamento não pode ser, então a pessoa não me valoriza. Não é isso. É lidar coisas corriqueiras como corriqueiras. Aconteceu, vai passar, né? O trânsito, né? Agora a gente está vivendo na época de pandemia, nem temos tanto o que reclamar em relação a isso. Mas ainda assim sempre foi um fator de bastante estresse. E falando em pandemia, queria fechar o vídeo de hoje falando um pouco sobre isso também. Muito do que a gente está vivenciando em termos de dificuldades agora estão relacionados à pandemia. A nossa rotina ela foi quebrada, a gente não está conseguindo fazer as coisas como a gente era habituado a fazer. Isso está fazendo com que a nossa saúde mental também esteja, de certa forma, mais fragilizada. A gente está se tornando mais irritável porque a gente não, né, a convivência, não é que a convivência com as pessoas esteja ruim,
mas a gente está convivendo mais tempo e às vezes diferenças de opiniões e tudo isso, a gente tem que ficar mais tempo em casa, então está tendo que lidar com situações que na nossa rotina antes da pandemia, elas ficavam mais diluídas, então eu saía de casa, tinha o estresse do trânsito, mas ok, trabalhava, saía do meu trabalho, voltava, tinha o trânsito de novo, então tinha novidade para contar quando chegava em casa. De repente agora, com a pandemia, para muitas pessoas não tem mais muita novidade para ser contada, porque a pessoa está em home office, trabalhando em casa, ela passou praticamente o dia inteiro sem grandes novidades, né? Ela levantou pouco, enfim, estava só dentro da sua residência. Isso gera, então, essas mudanças que para algumas pessoas acaba provocando um pouco mais de estresse, fazendo com que essas pessoas fiquem mais irritáveis, porque aquela rotina que antes para muita gente era chata, agora já tá, as pessoas já estão começando a sentir saudades, elas querem voltar a ter uma rotina diferente dessa da pandemia. Essa é ainda uma rotina que a gente não sabe quanto tempo vai durar, e isso gera essa angústia, gera esse aumento até de ansiedade geral. A gente pode dizer que todo mundo, de forma geral, está um pouco mais ansioso, porque a gente está vivendo uma situação que a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar. Mas tudo bem, também vai passar. Também a gente vai aprender a lidar. Também vai fazer parte da história que a gente vai um dia contar. E uma história que vai ser de superação. Tanto eu como vocês aí do outro lado, com certeza um dia vão contar isso, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus netos, talvez, vão poder contar isso e como superaram isso. Então, o que nós vivenciamos agora, por mais difícil que esteja sendo, vai ser também uma história de superação. Então, tudo bem, a gente está passando por isso. Daqui a pouco a gente vai superar e a nossa saúde agradece nesse sentido, né? A nossa saúde mental vai agradecer bastante. Pessoal, quem gostou do vídeo, dá um curtir aí, tá? Espero que vocês possam refletir sobre essa ansiedade que a gente falou aqui, essa ansiedade cotidiana. Aproveitem para dar uma pensada, refletir, nessas situações que a gente tem vivenciado, tá? Compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, marquem as pessoas aí no vídeo também, que você acha que precisa entender um pouquinho melhor sobre a ansiedade. E eu aguardo vocês na próxima semana. Até mais!